Que mundo doido é esse que a gente está vivendo, pessoal? Pois é, a pergunta é: mundo doido e igreja doida também? Como assim, Saião? Pois é, quantas vezes a gente vê uma igreja fragmentada, conflito entre os irmãos num mundo dividido de polarização? Pois é, o conselho da palavra de Deus nessa mensagem hoje é que sem unidade não existe, não há espiritualidade. Acompanhe, fique em sintonia conosco e não se esqueça, se inscreva no canal, aperte o sininho e curta e compartilhe aí essa reflexão aqui da nossa IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Chegou o momento quando vamos poder refletir sobre a palavra de Deus e pensar um pouco sobre a nossa vida diante daquilo que esta palavra nos revela para nós como indivíduos, como pessoas que estão em sintonia com uma comunidade de seguidores de Jesus. E hoje eu queria pensar sobre o tema que diz que sem unidade não existe, não há espiritualidade. E para pensar sobre isso, eu queria convidar você a ouvir um pouco do que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, começando com o verso 10, onde a Bíblia nos diz o seguinte: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido entre vocês? Como pode ser isso? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além deles não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, indo até o versículo de número 18 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não faz tanto tempo assim, conversando com o nosso irmão que veio de um contexto islâmico, o nosso irmão Harun Ibrahim, que esteve recentemente conosco na IBNU, foi surpreendente ouvir o seu testemunho quando ele disse que estava na sua família com a sua tradição islâmica. Sendo um árabe israelense, ele frequentou uma escola judaica, mas ele disse: eu não queria nem chegar perto dos cristãos, porque em cada lugar que eu passava eu via uma igreja diferente, com uma ideia diferente, cada um tinha o seu Cristo particular. E essa realidade hoje, ela toma proporções muito preocupantes no contexto religioso da cristandade, particularmente no meio evangélico, quando nós temos essa atitude quase que fragmentada em exagero, multifacetada de Cristo. E a gente percebe que essa situação era uma dificuldade que estava presente na própria igreja primitiva. Quando nós vemos aqui Paulo, depois de fazer a sua missão extraordinária na segunda
viagem missionária pregando o evangelho em Corinto, não demora muito, Paulo vai escrever e vocês ouviram a leitura do texto, a preocupação dele dizendo, olha, escuta, eu não estou entendendo, o que está acontecendo entre vocês? Agora parece que dentro da comunidade, né, dos cristãos de Corinto, um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, né? Outro diz eu sou de Cristo, né? Então, quer dizer, existe uma divisão entre os diversos grupos ali, e até que eles diziam, não, eu sou de Cristo, né? E Paulo diz, olha, está tão preocupado com essa situação que ele diz, olha, ainda bem que, pelo que eu me lembro, eu não batizei quase ninguém aí, a não ser uma família lá de Estéfanas, né? Ninguém foi batizado em nome de Paulo. Então, a gente começa a entender o que acontece, né? Essa fé em Jesus, inicialmente, que existe só no contexto judaico, Jesus, os discípulos eram judeus, a igreja primitiva inicial era toda judaica, a isso se amplia para os samaritanos, para os gentios próximos do judaísmo, depois para gregos, romanos, gente de outros povos, naquele, né, grandioso Império Romano. E a gente entende então como é que essa diversidade ela acaba abrindo um caminho favorável a uma grande divisão interna. E quando a gente lê as cartas, né, que principalmente o apóstolo Paulo escreve, mas as cartas gerais também, elas são muito nítidas em tentar corrigir descaminhos da espiritualidade. Se fosse uma questão de excesso de ritualismo, ou de legalismo, ou de misticismo, então, ou mesmo de uma heresia que rompia com ideias bíblicas e doutrinárias fundamentais, aí a gente vê como é que o Novo Testamento tenta corrigir esses equívocos e trazer de volta a todos a centralidade da fé. Então, quando a gente percebe isso, a gente pergunta, mas como é que a gente lida com essa questão? Especialmente nos nossos dias, quando a gente vê essa situação tão problemática, né, de que no mundo especialmente secular e com ideias vamos dizer, distintas da fé cristã, quando a gente tenta apresentar o evangelho, as pessoas pensam, puxa, mas que coisa, né? Esse pessoal parece que eles nem entendem. Eu me lembro, por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu visitei o Japão, conversando com um cidadão japonês mesmo, ele disse, olha, é muito complicado para a gente, né? Aqui, porque os japoneses, eles vivem uma vida com rituais que envolvem o shintoísmo, o budismo e até querem casar numa igreja cristã. Eles trabalham muito com essa ideia de harmonia que tem a ver com a história e com a geografia do Japão. E de repente vem um pessoal de fora dizendo, só existe um Deus, só existe uma verdade, só tem uma fé, só existe um Salvador, só tem um Senhor, só tem uma Bíblia. E a gente olha para eles, eles estão divididos em 300, 400 grupos diferentes que muitas vezes estão em conflito entre si. Então, que coisa complicada é essa? Pensando nisso, eu creio que vale a pena a gente olhar. Eu vou olhar um outro texto importante que eu quero ressaltar aqui para nós, que aparece no livro de Efésios, capítulo 4. E o que esse texto vai dizer para nós? Eu vou pedir a sua atenção na leitura. Capítulo 4 diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida
por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, o que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo. Ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, observem como aquilo que a gente vê em Corinto também aparece nessa carta enviada aos Efésios, que aliás é uma carta que extrapolou muito além da igreja de Éfeso, e Paulo escreve quando ele está preso. A súplica, o pedido dele é que eles vivam nessa relação de unidade, tenham mesma maneira de pensar e de sentir e de compreender a vida cristã. E a gente pergunta, mas por que isso acontece? De onde vem essa situação problemática? É interessante que quando a gente observa o que aparece aqui, nós vamos ver que logo no início, no começo do capítulo 4, Paulo diz, olha, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então você percebe, se a gente pudesse pensar racionalmente aqui, a gente diria, peraí, se está tendo falta de unidade, o problema é esclarecimento. Então vamos aqui chamar todo mundo para fazer uma reunião, para dar diretrizes e deixar mais claro qual que é a proposta, mas não é o foco que aparece aqui. Ou talvez uma atitude, vamos dizer, de mais controle do grupo para que eles funcionem como, vamos dizer assim, uma espécie de exército, né, ou de equipe. E a gente vê que o caminho que Paulo toma é diferente. Ele vai falar em humildade, em docilidade, em paciência, em suportar com amor. Então a gente percebe, isso que é uma coisa muito interessante, que o problema que a gente tem nesse contexto de conflito, a princípio parece que a gente está falando aqui de uma discussão de ideias, em que cada um tem uma opinião diferente, cada um acha, mas por trás das ideias existe uma realidade que tem a ver com a nossa realidade relacional, psicológica, emocional, na maneira como a gente reage em relação aos outros. E mais profundamente, você tem não só um problema conflitivo que tem a ver com ideias, que tem a ver com os nossos sentimentos e disposição psíquica, mas tem um outro fator mais complicado que é uma realidade espiritual. E olha, me dá licença um pouquinho para a gente olhar, faço questão de ler um outro texto de Filipenses, para você ver, olha, 1 Coríntios, Efésios, agora Filipenses capítulo 2, dá uma olhada no tom do apóstolo ao mandar uma outra carta, quando também estava preso, para uma outra igreja que precisava ser orientada. Ele diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam
por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O texto de Filipenses capítulo 2, versículos que vão de 1 a 5. Então você percebeu que o foco da questão tem a ver com essa realidade de um problema espiritual. Quando alguém, no contexto da comunidade da fé, quer ter a primazia, quer ter uma atitude de domínio, de superioridade sobre os outros, aqueles que se desencaminham doutrinariamente no Novo Testamento são sempre marcados por essa atitude de querer dominar os outros, de querer se impor sobre os outros e querer ter uma atitude de domínio problemática e indevida. E aí então a gente começa a descobrir onde é que essa situação está chegando. Por isso, Paulo vai dizer para nós, pessoal, não é possível que vocês venham a mostrar qualquer espiritualidade sem o paradigma dessa unidade, porque é fundamental. Porque essa unidade, ela significa simplesmente que nós somos de fato servos de Cristo, no sentido em que a gente abre mão da nossa pretensa postura soberana, dominadora, com a nossa idiosincrasia, querendo ter a primazia num contexto qualquer. Por isso é preocupante quando nós vemos tantas pessoas que, confundindo a verdadeira fé, acham que fé cristã basta você ouvir um bom ensino, uma boa pregação, como se você estivesse alimentando a sua mente, e isso seria suficiente. Ou você participar de um momento inspirativo aqui e ali. Muita gente faz isso hoje, né? A pessoa não tem nenhuma relação de fraternidade, de compromisso, de comunhão, de envolvimento, de conexão comunitária. A pessoa simplesmente entende que se ele ouvir uma mensagem inspirativa, né, tiver um momento assim que acalente o seu coração e ele tiver algum tipo de aprendizado, isso está bom, isso está ótimo, é suficiente e é interessante. Paulo vai dizer, olha pessoal, lembra quando Deus abençoou o seu povo no passado, na história de Israel, que o povo quase foi dizimado, quando eles eram vitoriosos nessas batalhas, então eles vinham trazendo os seus despojos, celebrando, como você vê, por exemplo, no Salmo 68. E aqui ele vai dizer, pois é, agora, quando a gente fala no que aconteceu com o Evangelho, com Cristo, que ele, num tom triunfante, vitorioso, ele subiu, falando da sua ascensão, Cristo Jesus, vitorioso, aquele que subiu, aquele que desceu, porque ele tinha passado por tudo aquilo que envolve a encarnação, descido às profundezas, ou seja, à própria terra. E então, o que ele fez? Ele veio agir para beneficiar essa comunidade do povo de Deus, a Igreja de Cristo, que em vez de trazer vamos dizer, despojos de guerra, como alguém poderia imaginar, ele vai trazer o quê? Dons aos homens. E olha que coisa para a gente entender e prestar atenção. Onde é que está a grande importância da unidade que é marca de verdadeira espiritualidade? Em primeiro lugar, no tom doutrinário e de ensino da palavra de Deus. Por isso as cartas estão corrigindo ideias, por isso o ensino do Evangelho nos traz clareza, por isso que a atitude de quem se apresenta como seguidor ou discípulo de Jesus é a atitude de quem abre mão das suas ideias, abre mão daquilo que parece ser a sua pretensa sabedoria para se curvar diante da revelação da palavra divina. Então, a comunidade deve ter uma unidade naquilo que é fundamental no ensino e na doutrina. E é interessante que essa verdade, um destaque importante do texto, sempre é dita com amor.
porque verdade não é um mero conceito abstrato, desconectado da realidade. Essa verdade se traduz numa realidade apresentada que nos convoca a uma relação fraternal e de comunhão com o próximo. Por quê? Porque a razão de ser da vida humana envolve amar a Deus sobre tudo e o próximo como a si mesmo. Então, nesse sentido, a verdadeira espiritualidade ela é revestida desse fator nítido de comunhão, de relacionamento. Os primeiros cristãos estavam juntos, eles juntos partiam pão, eles celebravam essa fé dentro da comunidade. Não era assim, Jesus não tinha, como a gente pode dizer assim, alunos que iam anotar as suas boas ideias como quem segue um filósofo. Não, Jesus tinha discípulos, eles andavam com ele, eles comiam com ele, eles tinham uma relação interpessoal, né? E uma relação afetiva profunda. Por isso é tão importante a gente ver, porque quando a gente abre mão disso, quando a comunidade da fé não consegue suportar o outro com amor, e é importante porque você não sabe, mas você é refém de si mesmo, das suas peculiaridades, das suas picuinhas, do seu jeito que pretende, né, estar numa dimensão melhor do que a dos outros. Você muitas vezes se compara, ou você tenta reforçar quais são as suas vantagens, tenta aplicar algum tipo de valoração nos seus elementos distintivos para, de certa forma, dizer para si mesmo, olha como eu sou uma pessoa diferenciada. Então, isso não faz nenhum sentido no pensamento bíblico, né? A proposta bíblica é que a gente, ao ter interação com o outro, um diálogo, até mesmo um debate, uma confrontação, a gente acaba colocando em xeque as nossas particularidades que nos tornam reféns de nós mesmos, prejudicando a nossa caminhada de espiritualidade na relação com Deus e com o próximo. Por isso é tão importante. Então, o texto é muito realista, ele não diz que o próximo vai ser legal e que todo mundo... Não, é necessário suportar o outro, né, e aprender a trazer a verdade sempre em amor. É muito impressionante a sabedoria do texto bíblico. E é curioso como é que a gente não percebe como essa fragmentação, essa relação de competição, essa relação de oposição, de polarização e de ruptura de fraternidade traz um grande problema para quem está fora da comunidade da fé, do conhecimento de Cristo. Eles ficam confusos e dizem, olha, não é possível, esse pessoal parece não ter qualquer entendimento de uma realidade. Eu até, às vezes, converso com pessoas que não conhecem, por exemplo, a história dos múltiplos grupos do contexto da cristandade, e eles às vezes nem conseguem entender por que o nome dessa igreja aqui é batista, a outra é presbiteriana, às vezes não consegue nem repetir o nome, né? Um dia alguém falou, minha não é presbiteriana, o outro, não, essa aqui é quadrangular, aquela é Assembleia de Deus, essa aqui tem nomes assim, por que tem uma igreja regular, tem outra que é boa, que é ótima, quadrangular por quê? Alguma coisa com geometria, né? Batista por quê? Porque segue João Batista, né? Como assim? Luterana, o que acontece? Tem alguma coisa a ver? Lutero é o santo principal desse grupo? Quer dizer, para quem está fora, toda essa nomenclatura é um desafio sem tamanho, negócio muito difícil, especialmente no nosso tempo. E é interessante que quando você continua lendo Efésios, aí capítulo 4 que a gente leu, a gente descobre que o prejuízo da falta da unidade não envolve só o elemento da doutrina, não envolve só o elemento da comunhão da fraternidade, mas um outro elemento fundamental que aparece na conexão com o texto. Tudo que Cristo fez nesse contexto que apresenta a importância da unidade tem a ver com dar dons, e aí ele dá uma lista de... Nós temos lá, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que têm
a finalidade de treinar, de equipar os santos para a obra do ministério. Quer dizer, a própria palavra pastor, em vez de representar alguém que está numa patente espiritual superior, diferenciada, ele aparece aqui como um treinador esportivo que vai ajudar as pessoas a crescerem na sua fé. Uma liderança espiritual autêntica ajuda as pessoas a serem libertadas dos seus descaminhos para amarem a Deus e ao próximo. Não é uma liderança dominadora, controladora, mas potencializadora na direção correta e adequada. E é tão interessante como isso é surpreendente e poderoso, porque isso que talvez seja o ponto mais grave que tanta gente não consegue enxergar, que a falta de unidade prejudica o caminho de expansão do reino de Deus. O fato de haverem conflitos do pessoal de Apolo brigar com o pessoal de Pedro, de Paulo, com aqueles que dizem que são de Cristo, a gente tem um problema gravíssimo no sentido em que as pessoas deixam de entender que eles têm a responsabilidade de ter uma unidade no serviço do reino. A unidade, ela desemboca na missão, porque se as pessoas gastam seu tempo, a sua energia, para tentar mostrar para todo mundo que o seu grupo, que a sua postura, que a sua peculiaridade é melhor e é superior, gastam a sua energia para criticar, para questionar, para bater nos seus supostos concorrentes espirituais, a gente precisa ler Efésios 4 de novo, né? Porque o foco, tudo o que acontece foi para que nós viéssemos não só a crer nessa verdade, a conviver fraternalmente na comunidade na fé, mas a servir no reino com o propósito da grande comissão. Por isso o texto vai exatamente nessa direção, focalizando a importância. Então a pergunta que a gente levanta diretamente para você é: em que medida você e eu, nós, estamos de fato contribuindo para essa unidade? Será que a nossa relação com Deus ela é amadurecida? Ela é adequada? Ela tem essa compreensão, né, que nos leva numa adoração verdadeira com desdobramentos adequados, né, e ela está realmente calcada na verdade revelada da palavra? Será que essa nossa maneira de ser e de viver tem contribuído para a unidade da fé? Eu acho tão complicado como nós temos pessoas que às vezes estão numa comunidade e têm uma relação disruptiva com a comunidade. Eles, até esquisito, já vi gente que tem ideias, por exemplo, de uma denominação, e eles preferem ficar em outra para levar aquelas ideias lá como se aquilo fosse servir de um diferencial particular para a pessoa. E vice-versa, pessoas que estão numa comunidade, mas nunca estão, pessoas que não contribuem, só querem ter um retorno para si mesmo e não somam. Você tem contribuído para essa unidade importante? E depois, o seu potencial, o seu dom. Você é uma pessoa única. Deus só fez você como você. Você tem a sua capacidade, o seu dom, o seu potencial, aquilo que você pode e deve ser. Você tem florescido no reino, você tem feito diferença, você tem abençoado, você tem ajudado as pessoas a caminharem de uma maneira adequada, servindo a Deus com o dom que Ele deu a você. Isso é muito importante, significativo e é gratificante para a nossa vida, para o nosso coração. Pensando nisso, eu queria só ressaltar para a gente aqui mais algumas coisas importantíssimas dessa unidade que nós temos, tão valiosa na palavra de Deus. Por exemplo, é interessante observar que esse conceito aparece em toda a Bíblia. Veja só que Jesus mesmo vai enfatizar a importância dessa unidade, mas não somente a partir de Jesus. Olha lá atrás, toda a preocupação, né? Quando Deus liberta o povo do Egito, por exemplo, você poderia imaginar, Deus liberta, dá a vitória, atravessa o Mar Vermelho, vai para a Terra Prometida e recebe a grande bênção. Mas não é isso que acontece.
Deus deixa o povo no deserto. Eles tinham que aprender duas coisas importantes. Precisavam aprender a depender de Deus, né? Desintoxicar do Egito, no sentido de acreditar no poder humano e na força daquilo que parece tão atraente aos sentidos, e tinham que aprender a andar juntos para que se tornassem um povo. Isso foi um processo muito difícil. E logo eles entram em conflito entre as tribos, entre o reino do norte e do sul, e toda vez que os profetas falam de alguma coisa esperançosa do futuro, eles falam, olha, Deus vai de novo abençoar a casa de Israel e a casa de Judá. Deus lá na grande restauração de Ezequiel 37, esse povo voltará de novo a ser um. Né? Esse é o foco. E nesse mesmo tom, nesse mesmo sabor de unidade, a gente vai ver. Quer ver? Olha só, Jesus, quando vai falar daquilo que é importante para a sua comunidade, vale a pena ver que ele intercede, ele ora, pedindo a verdadeira união entre os discípulos, na famosa oração de João 17. Você parou para pensar nisso? Que a oração, assim, emblemática, valiosa, significativa de Jesus em favor dos discípulos, não foi, Senhor, que eles tenham o conhecimento mais profundo dos mistérios do reino. Senhor, eu quero pedir ao Pai que eles sejam os mais bem-sucedidos na sua missão, que eles consigam. Não, pediu que eles fossem um. A igreja primitiva, quando a gente vê o poder do Espírito, a gente olha e fala, nossa, o poder do Espírito, tá vendo? Línguas, profecias, milagres, ressurreição, cura, coisa extraordinária. Pois é, mas quando o Espírito desce com poder, a gente gosta de ver o Pentecoste, mas a sequência nem sempre recebe a devida atenção. Eles estavam unidos, sempre juntos no partir do pão. Eles estavam ali a ponto do Espírito fazer com que eles nem considerassem as coisas deles como particulares, tinham tudo em comum. A unidade de Atos 2, especialmente verso 42 a 47, é incomparável. Prosseguindo, a gente vai ver o sentido do que acontece no Pentecoste. Quando houve a divisão, o conflito da arrogância humana contra Deus lá na Torre de Babel, você viu que aquilo que era uma unidade virou uma fragmentação, uma diversidade. Quando o Espírito vem, toda a diversidade é anulada para mostrar uma unidade especial da parte de Deus. E aí nós vemos o Pentecoste como o reverso de Babel. A igreja no Novo Testamento é interessante, né? A sua metáfora principal, que aparece inclusive nos textos que nós lemos, é que nós somos um corpo. Quer dizer, o corpo mostra a relação total de interdependência, não dá para a gente desconectar. A igreja não é apresentada de uma maneira que a gente consiga fazer uma outra compreensão, a não ser de uma unidade que não pode ser fragmentada de jeito nenhum. E quando a gente observa isso, quando nós lemos o que vimos em 1 Coríntios, como também em Colossenses 3, quebrar essa unidade é considerado um pecado. A própria palavra heresia quer dizer divisão. Então não é assim, que parece que no nosso mundo contemporâneo, muito ligado para um individualismo muito forte, quando alguém rompe com a comunidade é uma coisa assim considerada ok, né? Não, o cara não deu certo, não gostou, o pessoal lá meio chato. Mas no Novo Testamento isso era muito sério, muito problemático. Não era considerado uma coisa assim de valor menor, é considerado até mesmo um pecado. É interessante, reforçar mais uma vez as palavras de Paulo. Escuta, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Cristo Jesus vem buscar não várias noivas. Existe a vinda de Cristo como se fosse buscar uma espécie de harém. Não tem isso. Existe uma noiva. Então veja que a verdadeira Igreja de Cristo é composta pelas pessoas de fato convertidas e que são
seguidoras, discípulos do Senhor, em qualquer ambiente que eles estejam. E preste atenção, como isso é obra do Espírito, o poder do Espírito, nos mais diferentes ambientes, com os seus contornos e divisões e fronteiras religiosas particulares, Deus, com a sua graça, com o seu poder, age e começa a fazer diferença naquele meio. Por isso que, historicamente, a comunidade cristã tantas vezes se desencaminhou, né? Como é que a gente pode entender uma realidade, né, quando houve um conflito histórico, por exemplo, entre a tradição europeia latina e a tradição europeia de fala grega, ao ponto, em 1204, por exemplo, na Quarta Cruzada, a cidade de Constantinopla, grande centro, né, lá da cristandade de fala grega, ser invadida, né, pelos cruzados ocidentais da Europa e passar ali por uma destruição terrível que marcou aí o início de um caminho que aumentou, né, a fissura, a fragmentação, e esse processo tem prosseguido na história de maneira preocupante. Que o Espírito de Deus traga aqueles que se voltam para Cristo para a essência da sua verdade, para uma comunhão verdadeira, especialmente para o serviço e a missão no reino de Deus. E olhando mais para algumas coisas importantes que nós vamos ver, é que talvez você imagine, então estou entendendo, você está achando que a gente agora tem que estar todo mundo dentro do mesmo grupo, da mesma igreja? Será que isso é o quê? Uma coisa interconfessional, ecumenista? Não, veja, a questão não passa por aí. A verdade não está num grupo específico, está na palavra divina. O relacionamento de comunhão continua sendo uma referência importante para nós, mas preste atenção, unidade não significa uniformidade. A coisa especial da igreja primitiva é exatamente quando pessoas, naquele mundo de escravos e livres, de romanos e gente que não pertencia ao império, de pessoas de maior cultura, de formação grega, e pessoas que não tinham cultura e conhecimento nenhum. Pessoas, né, que estavam, como o Novo Testamento diz, num contexto grego ou judeu, homens e mulheres, toda essa diversidade, ela está presente na comunidade da fé. Não é mais importante uma coisa que outra, e a gente deve dar graças a Deus pelos diversos grupos cristãos diferentes, de perfis peculiares, que fazem coisas especiais no reino que outros grupos não vão fazer. A questão é que nós não podemos deixar de lado a verdade da doutrina, a importância da comunhão e do relacionamento, e ao fato de que aquilo que nos une é mais importante do que aquilo que nos diferencia. Meus queridos, quanta coisa na história da comunidade da fé tem sido problemática. Imagina pessoas terem sido afogadas porque queriam fazer um tipo de batismo diferente. Pessoas terem guerras religiosas em função de como eles entendiam determinados elementos da doutrina. Grupos que não podiam ter relacionamento e comunhão porque celebram a ceia que o Senhor deixou de maneira diferente. Que coisa complicada e que merece a nossa consideração. Olhando para isso, a gente vai ver, aí partindo já para as conclusões finais da nossa reflexão, da nossa mensagem, essa diversidade pode ser abençoadora e ela não se opõe à unidade, já que o nosso objetivo não é ter uniformidade. A unidade de Deus é maior do que as diferenças. E é interessante, o Espírito prometido, né, que vem chegar para nós, esse Espírito, ele vai cair sobre toda a carne, sobre todo tipo de pessoa, mostrando o poder de Deus na
plena diversidade antropológica que aparece nas Escrituras. E o que a gente termina lembrando? Que a unidade é o alvo dos verdadeiros cristãos em função do que nós encontramos em João 17, de 20 a 23. E o destaque é que eles sejam atenção, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Parece que grande parte dos cristãos do mundo, ao fazerem a sua proclamação de fé, estão sempre dizendo que, olha, estou aqui tentando dizer para você que o Pai enviou Jesus para trazer salvação. Mas você já prestou atenção na oração de Jesus? Jesus vai dizer exatamente, se vocês descerem do pedestal, se vocês tomarem uma atitude humilde e amável, se vocês não centralizarem a verdade do Evangelho como se fosse uma conquista pessoal particular sua, e vocês colocarem Cristo Jesus no centro e, portanto, tiverem a fraternidade. A gente vê no grupo dos discípulos, né? Os discípulos tinham gente ali que não tinha nada a ver um com o outro, eram opositores completos, né? Como Simão, o Zelote, e Mateus, o publicano. Se a gente fizer isso, aí o mundo vai saber que Jesus foi enviado pelo Pai. Então, meu sonho, minha oração, meu pedido é que Deus abençoe a sua vida, para que abra o coração de fato para se aprofundar na verdade da palavra divina, mas com um coração sensível, um coração onde a verdade encontra aí o caminho com amor e você esteja envolvido na relação de fraternidade com a sua comunidade de fé, uma comunidade de fé saudável que você vem encontrar. Você não precisa fazer parte dessa igreja e nem contribuir aqui para que a sua vida seja abençoada. E, finalmente, que aquilo que você tem de diferente, de peculiar, de capacidade, de dom, quanta coisa simples faz tanta diferença no reino de Deus, que isso seja o seu dom, né? Utilizado, que seja colocado diante do altar de Deus para fazer diferença e somar nessa unidade do reino de Deus. Porque eu fico pensando na festa que a gente vai ver. Você já lembrou lá comigo do Apocalipse, né? Aquela grande multidão, toda tribo, povo, língua, raça e nação, diante do trono do Cordeiro, celebrando a vitória absoluta, plena e permanente, eterna do reino de Deus. E eu vejo você lá celebrando depois de ter vivido a sua vida para a glória de Deus, no corpo de Cristo, celebrando a realidade dessa fé. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida.